como foi quando a senhora chegou no aeroporto de Brasília para fazer todo o processo. Eles ajudam muito a gente. Então, eu entrei. Eu super recomendo esse serviço para todo mundo de verdade. Eles entregaram minha mãe em minhas mãos e eles acompanharam ela desde o início da viagem até o final da viagem. Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia, moro aqui em Dublin, faço psicologia aqui e nesse perfil e nos meus outros também compartilho um pouco sobre como é a minha rotina, algumas questões mais históricas, algumas curiosidades sobre os países que eu vou, por onde eu passo. E hoje eu vim o quê? Eu vim dar uma dica pra vocês, uma dica muito preciosa e muito boa pra quem, assim como eu, tem pais mais velhos, que nunca saíram do Brasil, que não tem experiência em viajar, mas que quer vir visitar vocês aqui na Europa. Recentemente minha mãe veio me visitar, inclusive ela está aqui comigo, aqui na Irlanda. Só que se eu fosse buscar ela no Brasil e voltasse, gente, ia ficar muito caro, ia ficar assim, tipo, era um dinheiro que nós poderíamos gastar fazendo outras coisas. Então, qual foi a solução? Tentar encontrar uma forma para ela vir para cá em segurança, lembrando que ela é uma pessoa que ela não tem experiência com o aeroporto, ela nunca saiu do país, ela malemar tinha viajado uma vez de avião para São Paulo, e ela tava com muito medo de vir. Então, qual foi a primeira coisa que eu pensei? Tá, primeira coisa que eu não posso colocar ela em nenhuma escala, porque ela tava com muito medo de ir para um local que falasse inglês. E por mais que eu saiba que a assistência é muito boa, quando você tem uma assistência que ela não é na sua língua, isso dificulta um pouco, porque dá um pouco de nervo, né? Um pouco de nervosismo. Minha mãe, enfim, ela tem problema com pressão alta, então qualquer coisa que eu pudesse evitar, para ela ter algum pico de estresse, eu tava evitando. Então, o que eu pensei? Vou colocar a passagem dela para Portugal, de preferência numa companhia aérea, onde eles também vão falar português, e assim ela vai se sentir muito mais segura. E aí, por isso que eu escolhi a TAP, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi escolher o voo pela TAP. Eu sou do estado de Goiás, em Goiânia, moramos em Goiânia, só que Goiânia não tem aeroporto internacional, então eu escolhi o aeroporto de Brasília, porque temos família que mora em Brasília, então ficaria mais tranquilo para ela. Então eu comprei a passagem Brasília-Portugal, pela TAP. De início, eu confesso que eu fiquei com muito pé atrás, porque eu já vi falar de muitos problemas na TAP, mas assim, gente, de verdade, com a nossa experiência de agora, a gente não tem absolutamente nada o que reclamar. Na hora que a gente compra as passagens, tem uma opção de você colocar, de você pedir assistência. E aí tem vários tipos de assistência, eu vou até colocar aqui pra vocês. Tem assistência total de cadeira de rodas, tem pra quem tem algum problema de visão, algum problema na fala, tem pra menor de idade também. A diferença é que pro menor de idade você precisa pagar, tá? Mas pro idoso você não precisa pagar. Então eu escolhi ali ajuda, entre aspas, parcial para idoso, né? No qual eles iriam conduzir ela durante o raio-x, passar pela imigração e embarcar nela. Só no embarque que ela iria fazer sozinha, né? Que eles iriam com a cadeira de rodas só até a porta do aeroporto, a porta do avião. E o melhor é que quando você tá com acompanhante, você tem prioridade, ou seja, ela foi a primeira a embarcar. Então, bom, compramos as passagens aéreas, lá eu adicionei o serviço e um dia antes da viagem, eles não tinham me encaminhado ainda a confirmação, né, apesar de já estar adicionado ali na passagem dela. Eu entrei em contato e na hora eles já mandaram um e-mail e a gente também já imprimiu esse e-mail. Quando ela chegou no aeroporto, ela foi fazer o check-in. No que ela estava fazendo o check-in, ela já informou que ela tinha assistência para a viagem. E aí, na mesma hora, eles já chamaram uma pessoa lá responsável. Essa pessoa já veio com a cadeira de rodas e ela já sentou na cadeira de rodas. Lembrando que a minha mãe, ela não tem nenhum problema de mobilidade, tá? Mas ela é uma pessoa idosa e então ela se enquadrava ali nos requisitos. E aí, quando ela sentou na cadeira de rodas, eles colocaram ela junto com outras pessoas que também estavam na cadeira de rodas. Tinha um menor de idade também, que ela inclusive ficou conversando com esse menininho. Depois disso, eles passaram pelo raio-x, ela também foi a primeira a passar pelo raio-x, cortou todas as filas. E depois disso, ela já foi para a área de embarque. E lá ela ficou esperando até o horário do voo. Na hora que o voo foi aberto, o portão foi aberto, a pessoa, né, da assistência já veio e já embarcou ela. Então ela foi a primeira a embarcar. E eu escolhi também a cadeira, a poltrona que ela iria sentar. O que eu pensei? Eu preciso deixar ela mais confortável também para ela poder ir ao banheiro. Porque como ela não tem experiência, às vezes fica com um pouco de vergonha, um pouco de receio. Então eu comprei essa poltrona, vou até deixar aqui pra vocês a foto de qual foi a 28C, que é uma fileira que só tem 2 pessoas, e eu coloquei ela pra sentar no corredor, porque assim ela teria mais mobilidade pra levantar, mexer as pernas, pra não ter nenhum problema ali de circulação também.
Quando ela chegou em Portugal, ela foi a última a desembarcar, porque quem tem assistência, né, é o primeiro a embarcar, mas é o último a desembarcar. Quando ela desembarcou, já colocaram ela na cadeira de rodas e já foram cortando a fila. Então ela nem passou ali pelos totens que tem em Portugal, ela já foi direto para a fila da imigração e também passou pela fila preferencial, né, já cortando ali fila, o que foi ótimo. E aí, eu sei que eu ia ficar muito preocupada de saber se tinha pousado, se tinha dado certo ou não, o que eu fiz. Antes dela sair do Brasil, eu comprei um chip e aí eu expliquei pra ela como ela colocava esse chip, procurei vídeos na internet, mandei vários vídeos pra ela. Então ela treinou o passo a passo de como era pra poder ativar esse chip, né, que é a internet internacional. Acho que eu paguei mais ou menos uns R$200, mas eu vou procurar e vou deixar aqui também qual foi também o site que eu comprei. Ou seja, assim que ela pousou em Portugal, o tempo que ela ficou lá dentro do avião esperando, né, pra ser desembarcada, foi o tempo que ela pegou, tirou o chip dela, colocou o chip internacional e ativou, e ela deu conta de fazer, vocês acreditam? E aí ela já mandou mensagem: acabei de pousar, só tô esperando eles me desembarcarem, e foi isso. Inclusive agora, eu vou perguntar pra ela como foi, ela não vai aparecer aqui, mas eu vou perguntar pra ela como foi, só pra vocês terem o depoimento, né, de uma pessoa que realmente estava lá, que presenciou todo o serviço. Como foi quando a senhora chegou no aeroporto de Brasília pra fazer todo o processo do check-in até chegar ali na parte da imigração? Olha, Letícia, foi muito tranquilo, sim, né? Porque eu fui de assistência ao idoso, né? De cadeiras de rodas, então eles ajudam muito a gente. Então eu entrei, né? Fiz o check-in, né? Aí a assistência já veio lá no check-in mesmo, a assistência já me pegou, já me levou na mesma hora para dentro, inclusive cheguei 3 horas antes, detalhe, hein? Só uma pergunta. Quando a senhora chegou no aeroporto, a senhora foi direto no balcão para fazer check-in. E aí, nesse balcão, foi que a senhora informou que já tinha assistência. Isso mesmo. Nesse balcão já me informou que tinha assistência, aí já veio, né, o funcionário lá do aeroporto, já me pegou, colocou na cadeira de rodas e eu já entrei. Isso foi 3 horas antes. Quer dizer o seguinte, já fui bem adiantada mesmo. Tá, e como foi para passar no raio-x? Você precisou levantar, fazer alguma coisa? Olha, no raio-x, o funcionário pega as coisas da gente, coloca na bandeja. Eu não tive problema nenhum no raio-x. Aí eu tive que levantar da cadeira de roda só para passar no detector de metal. Aí sim, aí eu tive que passar sem a cadeira de rodas. Tá, e aí quando a senhora chegou lá na área de embarque, né? A senhora ficou lá esperando, eles te deixaram esperando. E como é que foi em relação à procura de portão, essas coisas? Não, assistência total. Nossa, achei muito eficiente. Aí me levaram direto, passei, né, pela Polícia Federal sem problema nenhum, sabe? O funcionário me ajudando o tempo todo. Aí me levou para o portão de embarque. Aí eu fiquei aguardando o horário do voo, não teve problema nenhum. Tá, e aí eles embarcaram, quando o avião chegou, eles abriram o portão, eles embarcaram. A senhora foi a primeira a embarcar? Isso. Quem tem assistência são os primeiros a serem embarcados. Eu fui a primeira a entrar no avião. Tá, e aí fez o voo tranquilo, e quando chegou em Portugal, como que foi? Aí quando chegou em Portugal, quem tem assistência são os últimos a descer do avião. Aí eu fui praticamente a última, aí na porta da saída já tinha um funcionário esperando. Ah, tá, e aí ele te pegou, e como que foi para poder passar na imigração? Olha, para passar na imigração foi muito tranquilo, inclusive quem é preferencial pega outra fila, né? A fila preferencial, e essa fila anda muito mais rápido. E realmente, a imigração lá é gente demais. As filas são enormes mesmo, muito demorada mesmo. Pelo que eu estava percebendo, provavelmente o pessoal ia ficar na fila umas 2, 3 horas. Não tem como, né? Mas como eu estava de assistência, sou preferencial, aí foi rapidinho. Foi muito rápido. Na saída do aeroporto, né, eu já tava esperando ela ali de frente à saída. E, gente, eles entregaram assim na mão dela, eles foram super atenciosos. Ela amou essa assistência, ela se sentiu super confortável, ela se sentiu super amparada. E, de verdade, sim, a TAP entrou pro meu coração depois disso. Então, fica a dica para caso você queira trazer o seu pai, sua mãe, seu avô, procura por esse serviço. Eu acredito que outras companhias aéreas também devam oferecer esse serviço, com certeza.
Mas, enfim, nós escolhemos pela TAP pela questão da língua, né? Que eu acho que é muito mais fácil. Então, até por isso mesmo que eu escolhi que ela descesse em Portugal, porque ela poderia se sentir mais confortável em conversar, em tirar alguma dúvida. E como ela é conversadeira, ela conversou com todo mundo. Até com o rapaz da cadeira de rodas, né? Que levou ela e que desembarcou ela tava batendo o maior papo. Bom, gente, acho que é basicamente isso. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vou deixar aqui também as minhas outras redes sociais, tá? Me sigam lá. Tô postando vídeo praticamente todos os dias. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até mais.